pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta e desta feita querendo tratar aqui o tema pesquisa ou busca, né? Método de pesquisa ou de busca que está no programa do concurso do Banco do Brasil. Então assim, a busca ou a pesquisa todo mundo já fez. Pesquisar no Google, procurar no dicionário o significado de uma determinada palavra, procurar um determinado endereço num bairro ou uma casa numa rua. Então é uma coisa comum do nosso cotidiano. E na área de computação não é diferente. Então existem vários métodos de busca que nós vamos trabalhar aqui. O primeiro deles aqui é a busca sequencial. Então vamos supor que eu tenho um array, eu tenho um vetor aqui, ó, com 7 componentes, os seus índices variam de 0 a 6, né? E os conteúdos são as letras, ó, G, A, C, M, Z, B, H, poderia ser nome de pessoa, poderia ser números, etc. e tal. Então você quer procurar de forma sequencial um determinado elemento desse aqui. Observe que esses elementos não estão ordenados, né? Não estão, por exemplo, aqui no caso na ordem alfabética, né? Então eles estão fora de ordem. Então se eu quiser procurar uma determinada letra aqui, eu tenho que fazer uma varredura desde o começo e ir procurando enquanto eu não encontrar até o final. Como é que eu vou saber que eu não encontrei? Quando eu chegar no final e não tiver encontrado, por exemplo, eu quero encontrar a letra S. Então, essa letra aqui é S, não, essa 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 aqui é S, não, acabou, não encontrei. Tá certo? Se eu fosse procurar pela letra M, eu vejo que quando a busca é bem sucedida, eu posso parar antes. Então, aqui, ó, essa aqui é M, não, essa aqui é M, não, essa aqui é M, não, vamos pro próximo. Essa aqui é M, achei. Então, ele está na posição o quê? Na posição 3. Então, a busca bem sucedida, eu paro antes. No caso aqui, no pior caso, é não encontrar, eu vou trabalhar uma complexidade O de N aqui. Como é esse algoritmo aqui? Tá aqui, ó, uma função sequencial que recebe um vetor e um elemento a procurar. Determina que achou é falso, pega o tamanho do vetor, o maior índice dentro do vetor, índice igual a 0 e vai procurando. Enquanto o índice não for menor ou igual ao último elemento e não achou, procura. O que é procurar? Olhar numa caixinha, como a gente fez aqui, e comparar com quem eu estou procurando. Se for igual a procura, achou é true. O que é que isso aqui vai fazer? Vai fazer com que saia dessa repetição aqui, ó. Então ele vai sair do while e vem para aqui, ó. Se achou for verdadeiro, retorna o índice, que é a posição onde ele encontrou o elemento. Então isso aqui é a busca sequencial, tá certo? Ela pode ser feita no Python usando, por exemplo, index. E onde eu uso aqui um vetor, uso esse método index que procura um elemento lá dentro. Então ele vai retornar o que? A posição do elemento. Se não, retorna -1. Então a busca mal sucedida sempre retorna -1 aqui. Então essa é a busca sequencial. Veja bem, próxima busca sequencial ordenada. Observe que o conjunto, o universo de pesquisa está na ordem alfabética aqui. Então, qual é a vantagem da busca sequencial ordenada? É que se eu estou procurando a letra F, por exemplo, é F não. Mas veja que eu vou procurando ver se o F ainda pode estar. Por quê? Porque se eu estou no B, ainda pode estar. Então, F está aqui, não. Cheguei em G, G é maior do que F. O que significa? Que eu não encontrei. Então, na busca sequencial ordenada, eu posso parar a busca antes de terminar. Eu não preciso varrer todo o conjunto para poder saber que um elemento não está. Então, qual é a vantagem da busca sequencial ordenada? Você poder saber no meio, bem antes, se for um vetor bem grande, você pode saber bem antes do final de que o elemento já não está. Por exemplo, se eu quero procurar a letra L, então L não pode estar depois de M, já que o vetor está classificado. Então aqui quando eu cheguei em M, eu já posso parar, não preciso ir até o final, tá certo? Então a busca sequencial ordenada, o algoritmo é semelhante, só que você tem aqui, ó, vetor daquela posição ser menor ou igual à procura. Se por acaso o elemento for maior do que o elemento que eu estou procurando, eu tenho que parar. Só que aqui tem uma questão. Na busca sequencial ordenada, você tem que antes usar um método de classificação. Você tem que usar um método da bolha, um método da seleção, da inserção, qualquer método de classificação para classificar esse vetor. Então esse vetor, ao chegar aqui, ele tem que estar ordenado como você está aqui. Na busca sequencial convencional, os elementos não precisam estar ordenados.
Então observe que para eu tirar proveito da busca sequencial ordenada, né, ou da pesquisa sequencial ordenada, eu tenho que antes classificar o conjunto, o que eu vou procurar, o universo de pesquisa, certo? Bem, eu poderia também usar essa forma simplificada usando o método index, que procura dentro de um vetor por um elemento aqui, tá certo? Então seria uma forma de simplificar, só que aqui eu não tenho a vantagem de abandonar antes, porque ele vai varrer todo o vetor. Veja bem, há outro método de busca que você pode usar, é a busca binária. Professor, por que é busca binária? Porque é o seguinte, toda vez você divide o universo de pesquisa no meio. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui 7 elementos, então eu tenho que achar uma posição aqui que divida o conjunto na metade. Então veja que vão ficar 3 elementos para cá e 3 elementos do lado direito. À esquerda A, B e C, à direita H, N, Z e G é o elemento do meio, achei o meio. Para que serve esse meio? Para eu comparar quem eu estou procurando com esse elemento aqui. Aí veja bem, vai ter a situação, encontrei, eu quero exatamente G, ótimo, parei a busca porque eu encontrei. Mas se eu não encontrar, vamos supor que eu estou procurando F, então F é menor do que G, então eu vou descartar essa porção de G até o fim, e vou trabalhar com a metade menor, vamos dizer assim, do vetor. Então eu vou começar aqui, da posição 1 até a posição meio menos 1. E vou usar um subvetor para procurar. Então veja que eu já descartei mais da metade do vetor. Então isso eu já ganhei tempo, né? Então essa busca binária ela é bem mais eficiente do que a busca sequencial e do que a busca ordenada, tá certo? Se fosse o contrário, se você estivesse procurando H, por exemplo, então eu vou ter que descartar o que? Esse primeiro elemento aqui e pegar dele até o fim. Então eu descarto de A até G aqui no caso, tá certo? Vamos ver aqui o algoritmo. Olha aqui, recebe um vetor que deve estar classificado e um elemento para procurar. Então aquilo que eu lhe falei aqui, o primeiro vai ser 0, que é o primeiro elemento, e o último vai ser o elemento aqui, o len aqui, o comprimento é 7 menos 1, 6, que é o índice do último elemento. Então eu faço o quê? Enquanto o primeiro menor ou igual ao último, que é a condição de parar, e não achou. Então calculo o meio. Meio vai ser primeiro mais último dividido por 2. A divisão exata aqui, a divisão inteira. Se VET do meio for igual a procura, eu achei. Se não, eu pergunto se VET do meio é maior do que procura. Por quê? Porque eu vou trabalhar com a metade esquerda. Então o último vai ser meio menos 1. Vai ser como eu mostrei nesse caso aqui. Se eu estou procurando F, então eu vou descartar aqui G. O último vai ser 3 menos 1, 2. Então eu vou começar do primeiro para cá, vou trabalhar nesse subconjunto aqui. Se for o contrário, tá certo? Se for o contrário, eu vou fazer primeiro ser igual a meio mais 1, ou seja, eu vou usar essa metade direita, que eu usaria aqui de H até Z. E com isso você faz o que? Todas as vezes você divide o universo de busca na metade. Quando você terminar esse laço aqui, ou porque você terminou, chegou no último elemento e não achou, né? Então vai perguntar se achou, retorna meio, que é a posição, o meio é o endereço do elemento procurado, ou se não, retorna menos 1, que é para dizer que não encontrou, tá certo? Então isso aqui seria a busca binária. Veja bem, vamos fazer agora uma comparação entre os métodos, tá certo? Qual é o critério aqui? O número médio de comparações numa busca bem sucedida. Então uma busca de sucesso, eu encontrei o elemento, eu vou ter para sequencial ordenada e binária, esse número aqui. Então, por exemplo, o número médio de comparações na busca bem sucedida na sequencial é n mais 1 sobre 2, ou seja, a quantidade de elementos mais 1 sobre 2. E na sequencial ordenada é n mais 1 sobre 2, isso é um número médio, tá? Isso é um estudo em cima de complexidade, análise de algoritmo para determinar isso aqui. Enquanto que a busca binária é log de n sobre 2. Mas, professor, o que é que isso quer dizer? Vamos ver aqui, essa função aqui, n mais 1, ela vai ser uma função afim, ela é mais ou menos isso aqui, Veja que a curva dela é crescente, quanto maior for n, maior vai ser o tempo para processar esse algoritmo aqui, para lidar com esse conjunto de dados. Observa aqui a log de n na base 2 aqui, ó como é que ela funciona, ela não é tão inclinada para cima como é a outra aqui. Então isso nos dá uma ideia de que a busca binária consome menos tempo, é mais rápida do que a sequencial e a sequencial ordenada. Em conclusões em geral, a busca binária é melhor, tem um desempenho melhor do que o método sequencial e sequencial ordenado.
para a pesquisa bem sucedida, os métodos sequencial e sequencial ordenado possuem praticamente o mesmo desempenho. Então, quando você encontra, beleza. Qual é a vantagem da sequencial ordenada? Eu posso parar bem antes. Né? Naquele exemplo que a gente deu aqui, ó, se eu estou procurando aqui por F, quando eu cheguei em G eu já posso parar porque eu sei que não está. Por quê? Porque já passou do ponto de F aparecer. Então essa busca sequencial ordenada, no caso bem sucedido, ela se assemelha à busca sequencial, ela é um pouquinho melhor. A busca binária e a sequencial ordenada requer um esforço adicional que é classificar o vetor. Só que você classifica uma vez só. Se você vai fazer 200 buscas, não precisa classificar toda vez. A não ser que o vetor tenha recebido inserções, né? Tenha tido perda de elementos ou acréscimo de elementos, aí você precisa classificar. Mas se for um conjunto que não muda, então você faz uma vez só, acabou. O que mais? Veja bem, para vetores pequenos, os 3 métodos são semelhantes. Então não tem grande complexidade não. Agora, na medida em que n cresce, as diferenças aparecem assustadoramente. Então, se você cronometrasse aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, log de n na base 2, para 2 elementos é 1, para 4 é 2, para 8 é 3, para 1024 é 10. Mas olha n mais 1 sobre 2, 512. Então, quanto maior esse valor de n, maior é o tempo de computação e o algoritmo é mais lento. Tá certo? Então fica aqui as ideias para você comparar, analisar e ajudar nos seus estudos aí para concursos na área de TI, para o concurso do Banco do Brasil, né? E qualquer dúvida você nos procura e nós vamos ter um vídeo mostrando a execução desses algoritmos, né, em Python, para você ter uma ideia do funcionamento, tá ok? No mais, um grande abraço, queria que você se inscrevesse, curtisse aí o nosso vídeo, se inscreva no canal e ajuda o nosso projeto a avançar. Grande abraço!